alegre que nós fazemos essa live hoje. Eu sei que Deus está preparando a nossa volta. Alguns dias eu tenho sentido um desejo imenso de preparar uma ministração do Salmo 126, mas não é hoje. Mas é o retorno do povo de Israel, quando eles saem do seu tempo de cativeiro. E eu sei que em breve a gente vai poder falar este salmo. Eu sei que em breve a gente vai poder estar a igreja toda reunida aqui cantando essa música. Essa música Eu Não Sou Mais Escravo do Medo é uma das músicas mais lindas dos últimos tempos, na minha opinião, pela letra dela. E eu me lembro a igreja muito cheia e a gente cantando com uma intensidade muito grande essa música. Então, é impossível a gente não cantá-la e não se emocionar com o coração cheio de saudade dos nossos irmãos da igreja nos seus cultos. Em breve, nós estaremos todos juntos. Falta muito pouco. Então, a gente já pode começar a se alegrar e a festejar. Amém? Porque o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. Essa noite eu quero trazer a palavra do Senhor. E eu quero deixar um tema para esta palavra. Eu vou pedir só para quem puder arrumar um copinho de água para mim, natural, pode ser? Eu acabei cantando assim, hoje com um pouco mais de intensidade, eu senti que a minha voz deu uma... Mas vale a pena. Queridos, estamos com muita saudade de vocês. O nosso tema para esta noite, ouse crer. Quero desafiar você a ousar a crer, a ousar a dar um passo a mais, a ousar andar numa outra dimensão. E o Cláudio estava falando a respeito de uma história de uma moça que não sai de casa. Nós estamos no tempo de ousar crer naquilo que Deus já está fazendo por nós. Amém? Eu quero que você, onde você está na sua casa, ou junto aí com os seus, você pegasse a sua Bíblia, e nós vamos hoje dar uma passeadinha na palavra, porque ouse crer naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mateus, capítulo 2, versículo 1, 10 e 11. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui junto com a gente na live, minhas alunas que estão aqui. Um beijo para as minhas alunas que vieram assistir a live, para as nossas líderes de discipulado também que estão aqui. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Mateus, eu falei para vocês abrir e eu não abri. Vamos lá? Mateus. Obrigada. Mateus 2, versículo 1, ele vai falar assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente de Jerusalém, do Oriente a Jerusalém. Amados, eu queria que vocês pensassem comigo, como podem cientistas do outro lado da terra cruzarem o deserto, viajarem por quase 2 anos, olhando uma estrela para encontrar um menino? Vocês já pararam para pensar o que foi isso? Versículos 10 e 11 diz assim: E vendo eles a estrela, se alegraram com grande alegria, e entraram na casa, acharam Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram, abrindo seus tesouros, ofertaram ali ouro, incenso e mirra. O que leva um grupo de cientistas, porque aqui eles estão falando de 3, mas era uma caravana de cientistas. Obrigado. O Jefferson está de volta, viu, gente? Boa notícia, glória a Deus. Como pode um grupo, uma caravana, cruzar todo o Oriente, atravessar deserto, viajar por quase 2 anos em cima de camelos para achar um menino? O que é isso? Você já parou para pensar o que significa isso? O que é você tomar posse de algo que você não está vendo, mas você sabe que está lá? Você olhar para uma estrela e acompanhar ela e falar assim: eu vou chegar no lugar que Deus tem para mim? Assim foram esses magos.
Ouse crer. Ouse crer. Ouse ouvir a voz de Deus. Você já parou para imaginar como pôde Noé ouvir a voz de Deus numa época de sequidão absoluta e Deus falar que haveria um dilúvio? Eu acho que ele nem sabia direito o que era essa palavra. E ele passar praticamente a sua vida inteira construindo uma arca. Ouse crer. Ouse acreditar. Amados, este é o tempo que a igreja ela precisa viver numa outra dimensão. Eu tenho falado isso muitas vezes que eu tenho vindo ministrar aqui. Este é o tempo da gente viver além daquilo que as circunstâncias nos mostram. Este é o tempo da gente mostrar a quem é que servimos. Ouse crer. Ouse crer como Noé creu. Ouse crer como os magos creram. E a Bíblia toda vai falar de pessoas que ousaram ter algo que está faltando na igreja. Que está faltando muitas vezes dentro de nós, que é a fé. O que é a fé? Eu me lembro quando, essa semana eu fiz a live com um amigo meu, um amigo da minha adolescência, hoje ele é pastor, e nós trocamos muitas ideias do tempo da nossa adolescência. E fé era uma coisa muito abstrata, você tem que crer numa coisa que você não está vendo, era uma coisa assim muito fantasiosa. A fé não é fantasiosa. A fé ela não é uma coisa ilusória. Ela é real. Eu queria muito convidar você a tomar posse daquilo que Deus já prometeu a você, daquilo que Deus já determinou na sua vida, naquilo que a palavra de Deus tem falado sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua finança. O que a palavra diz sobre isto? Ouse crer nela. Ouse viver sobre ela. Ouse. E hoje nós vamos falar a respeito do justo que vive pela fé. Abacuque 2:4 vai falar assim: o justo viverá por fé. Esse versículo, ele vai ser repetido outras vezes também no Novo Testamento. Paulo, por diversas vezes, repetiu ele, falou ele em Romanos 1:17, o justo viverá por fé. Paulo repete de novo em Gálatas 3:11, o justo viverá por fé. E no livro de Hebreus, ainda que ninguém saiba o autor, e a gente até deduz que seja Paulo, vai dizer em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E o que é essa fé? E essa fé é a fé que está sendo colocada em Abacuque, é a fé emuná. Guarde bem essa palavra, fé emuná. Essa palavra é uma palavra hebraica, para a gente poder entender o que é fé. Então, eu vou dar aqui um exemplo para você entender o que é fé. Vamos imaginar que estamos num navio, e esse navio, acontece um desastre, alguma coisa, esse navio afunda e a gente fica à deriva, em alto mar. E em alto mar vai se tentar nadar, bater perna, bater braço, porque a gente não quer afundar. E chega um momento que o seu corpo já não aguenta mais, ele está muito cansado, e ele começa a sofrer câimbras, ele começa a ter um desgaste, começa a faltar o ar. E você está muito cansado de nadar e de lutar para sobreviver, e aí você olha um pouquinho à sua frente e tem um bote. Uau! O que você faz? Você agarra esse bote, porque esse bote aqui vai fazer você sobreviver. Emuná é agarrar. Emuná é fé. Fé é agarrar. Fé é segurar. Hoje nós temos a palavra de Deus. É o seu bote. Agarra nele. Agarra naquilo que Deus tem falado para você. Agarra nas promessas de Deus, na sua palavra, naquilo que você tem crido. E muitas vezes eu tenho dito, sempre falo isso para as meninas da minha sala, que a gente tem um grande poder de conhecer a palavra e ela ficar muito embutida na mente, só que a gente não deixa descer e se tornar uma vida dentro de nós. E esse é o tempo desta fé descer e se tornar uma vida, uma atitude, um comportamento de uma pessoa que ousa crer, uma pessoa que ousa ouvir a palavra de Deus. Esse emuná tem que estar na nossa vida, a fé que agarra, a fé que segura. De emuná vai derivar duas palavras, amã, que é firmeza, e amém, que é assim seja. Amém vem da palavra emuná, assim seja, concordo. Toda vez que você falar um amém,
Amém é uma raiz, é uma palavra que vem da raiz de emuná. Assim seja. E nós estamos no tempo de falar, Senhor, assim seja, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas a gente precisa ousar crer em tudo aquilo que Deus tem dito e falado sobre a sua palavra e sobre nós. Agarrar-se em Deus, segurar-se em Deus, ter fé no Senhor, ter fé na sua palavra. A fé, ela tem uma visão. A fé não é uma coisa abstrata, ela tem visão. Ela enxerga, ela vê. A fé tem uma visão. Pedro, Jesus fica ali em terra, e os discípulos entram em alto mar. No meio do alto mar acontece uma tempestade. Quando eles olham, vem vindo alguma coisa e gritam, é o fantasma. E Jesus fala, não sou eu. E aí há um discípulo que ousa crer e sai do barco. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Quando eu olho para Jesus, vivo o impossível. Quando eu olho para Jesus, eu faço aquilo que ninguém faz. Eu alcanço o que ninguém alcança. Eu toco onde ninguém toca. Mas eu preciso olhar para Jesus. A fé tem uma visão. O texto fala que quando ele começa a olhar em volta e ver a tempestade, aí ele começa a afundar. A fé tem visão. A fé tem um olhar. Olhe para Jesus. Há um outro exemplo para a gente lembrar, é a história do filho pródigo. Esse ano tenho trabalhado na minha sala com as meninas a história do filho pródigo. Eu queria que você pensasse que quando o filho pródigo está lá, que ele já gastou tudo, que ele já perdeu tudo, que ele começa a sentir saudade da casa do pai. Mas eu posso até ficar lá junto com os empregados do meu pai, eu vou voltar. Eu vou voltar, nem que seja para empregado, mas eu volto. E aí, no retorno dele de volta, o texto fala que o pai está parado, olhando o filho voltar. O pai está parado, vendo o filho voltar. Queridos, vamos pensar, o pai sabia da volta desse filho, que dia que o filho ia voltar? O pai ficou todos os dias dizendo, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Porque a fé tem uma visão. E ele olhava para a estrada e falava assim, meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. A fé tem visão. A fé tem um olhar. A fé tem uma direção. Meu filho vai voltar. Só vive milagres quem tem a visão da fé. Meu filho vai voltar. Ouse crer. Ouse tomar posse disto. Queridos, a fé tem tamanho. Fala lá do serviçal dele que está adoecido. E tem todo um discurso, um diálogo de Jesus com o centurião. No final, Jesus fala assim, eu nunca vi nem em Israel um homem com tamanha fé. A fé tem um tamanho. Ela tem dimensão, ela tem visão. Não é abstrata. Não é um pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é algo qual eu sei o que é, o que estou fazendo, pronto. É real. Ainda que eu não estou pegando ela, ela é real. A fé tem tamanho. Ela tem tamanho porque o dia que Jesus está dando um discurso sobre perdoar, é necessário perdoar, os discípulos falam assim, Senhor, por favor, aumente a nossa fé. E você vai ver vários graus de fé dentro da Bíblia. Então, como eu tenho alimentado a minha fé? Como a gente alimenta a nossa fé? A Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente fica ouvindo tudo menos as coisas de Deus. E aí a gente quer ter fé. A gente não inculca as coisas do Pai. A gente não come o banquete do Pai. Nós precisamos entender que a intimidade gera o aumento da minha fé. Que pessoas com pouca fé são pessoas com muito pouca intimidade com o Pai. Senhor, aumenta a nossa fé. A fé, ela é um lugar onde ela traz um resultado. Toda fé traz resultado. Hebreus 11:4 fala assim, pela fé Abel.
Aí, Hebreus 11:5 fala, pela fé, Enoque. Tudo isso tem resultado. Deus recebe a oferta de Abel, Enoque anda com Deus. Pela fé, Hebreus 11:7, Noé. Pela fé, Moisés. Pela fé, as muralhas de Jericó. Todos os atos de fé têm resultado de vitória. Todo ato movido por fé tem resultado de vitória. Ouça isso, guarde isso no seu coração. Todo ato de fé há resultado de vitória. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Eu sempre conto a história, e eu gosto muito de repetir essa história, porque era uma história que me marcou. Quando eu era da minha outra igreja, em outro estado, que não a Bahia, eu tinha uma líder, né? Hoje eu sou líder, mas eu já tive uma líder. Essa líder, o nome dela era Cida. Eu gostava muito quando eu chegava na minha igreja, na CRER, eu via a minha líder chegando. Ela sempre chegava com 2 Bíblias grandes, ela sentava, e na cadeira ao lado ela punha a Bíblia. Eu sempre via ela fazendo isso, como se alguém fosse chegar e ela estivesse guardando o lugar. Minha igreja era grande, então eu imaginava que ela sentava na frente e punha a Bíblia para guardar o lugar. Eu vi ela fazer isso inúmeras vezes. E um dia, claro, alguém perguntou, né? Sua visita nunca vem? Né? Você guarda... E ela falou assim, não, essa Bíblia aqui é do meu marido. Porque eu sei que um dia ele vai se converter e eu já guardo a Bíblia dele e a cadeira para ele sentar. E ela fazia isso todos os dias que ela ia para a igreja. Eu vi isso muitas vezes. Não, o nome dela não é Cida, não. Perdão, o nome dela é Lourdes. Eu troquei. O nome dela é Lourdes. E quando eu vim embora, era muito lindo ver. Eu vi o batismo dele. E era muito lindo ver os dois trabalharem juntos. A fé traz resultados. E a minha líder, ela viu o marido se converter, eu presenciei o batismo dele, e quando eu vim embora, ele já trabalhava com ela, num grupo familiar. A fé gera resultado. Qual é o tamanho da sua fé? Por que você não ousa crer? Por que você não ousa crer naquilo que Deus tem dito e falado a você? Olha quantas lives nós temos ouvido aqui, assistido aqui. Olha quanto Deus tem nos alimentado, mesmo em casa, dias de terça e dias de domingo, há uma palavra de Deus que emana deste altar para você. Todos os dias na sua casa, você pode ter tempo com Deus para ler esta palavra, ouvir uma pregação, ouvir uma ministração aí, porque hoje nós temos tantas facilidades. Quanto de fé você tem colocado para você ousar crer? Ouse crer. Ouse viver o que Deus tem para você. Nós temos a história, quando Josué, quando Moisés manda, os espias espiar a terra, e aí é enviado essa equipe. É interessante que 10 espias voltam falando, mas lá... Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, e lá tem gigantes. Lá tem amorreus, jebuseus, e tantos zeus que tem naquela terra. E eles fizeram um relatório assim catastrófico, terrível. Não dá, é difícil, tem muita gente lá, um povo forte. Mas quando a gente ouve o relatório de 2, Josué e Calebe, eles falam, possuamos a terra, lá é um lugar maravilhoso. E aí eles começam a falar do que havia lá no Vale de Escol, o Vale de Delícias. Lá tem cachos de uvas maravilhosos, frutas não sei o quê. E aí ele começa a desenhar a terra, por quê? Como estava a visão? Eles conseguiram ver o lugar de delícias. Quantas vezes nós estamos deixando as coisas desta terra roubar a visão daquilo que Deus já colocou na tua mão? Quantas vezes você tem deixado esse cenário vir e tomar você por inteiro, quando Deus tem um vale de Escol para você?
Ouse crer, ouse tomar posse, ouse viver. Ouse crer em quem é Deus. Deus é o Elohim. Gênesis 1, ele chega como Elohim. Ele é o El Elyon, o nosso Criador. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ouse crer em quem é Deus. É o Olã, o Deus eterno. Quantas coisas Deus tem nos revelado acerca do seu amor, do seu cuidado. Quanta coisa a gente tem visto Deus chegar e trazer, olha, eu estou abrindo portas e fechando portas, mas eu cuido de você. Por que a gente não ousa crer no amor de Deus, no cuidado de Deus? Por que a gente não toma posse dos atributos de Deus? Você conhece os atributos de Deus, por que você não toma posse dele? Nós temos um Deus cheio de atributos. Nós temos um Deus que ele é Jeová. Jeová, eu sou o que sou. Ou seja, nada te falta, tudo está em mim. Eu sou o que sou. Nós temos um Deus cheio de atributos dentro da sua palavra. Nós temos o Jeová Nissi. Eu sou tua bandeira. Eu sou tua bandeira. E quando a gente enfinca uma bandeira num lugar, esse lugar é do Senhor, é nosso, é conquista. Eu sou tua bandeira. Eu sou Jeová Shalom, eu sou tua paz. Ainda que esteja tudo em guerra, tudo difícil, eu sou tua paz. Ainda que venham as notícias ruins, eu sou a tua paz. Tome posse dos atributos de Deus. Jeová Samá, eu sou o Deus presente, o Deus que está com você, a hora que você acorda, a hora que você vai trabalhar, a hora que você dorme. Eu sou o Deus presente da sua vida. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que supre, eu sou o Deus que chego, na hora que está faltando eu chego. Eu sou aquele que faz. Ouse crer nos atributos de Deus. Jeová, Sabaó, eu sou o Deus dos exércitos, eu luto por você. Eu luto por você. Eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Ouse crer. Ouse crer em quem Ele é, no que Ele faz, no que Ele tem, no que Ele fala. Ouse crer nele. Deus não nos fez para ficar rebaixados, acovardados, mas dizendo, eu creio no Senhor, ainda que eu não veja, eu creio, eu sei. Em Deus faremos proezas, em Deus saltaremos muralhas, em Deus conquistaremos. Não importa quantos gigantes, pastor Brito pregou numa terça dessas, sobre o gigante, achei uma palavra muito bacana. É tempo da gente poder ir e vencer os nossos gigantes. Não é o tempo de esmorecer. Ouse crer. Pegue a tua fé que agarra, que segura, e fala, nada vai me tirar daquilo que Deus já falou para mim, sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha história, sobre a minha igreja. Ouse crer. Quantos homens da Bíblia, quantos homens que não estão na Bíblia, têm testemunhos de fé que faz a gente ficar estarrecido. Ouse crer. Ouse acreditar. Quantos testemunhos nós podemos contar de milagres que a gente já viveu? Os meus pais me contaram a história de quando eu tinha 6 meses de idade, eu fui acometida por uma pneumonia. E eu fiquei internada no hospital com 6 meses. E, enfim, a medicina eu creio que não era tão boa como é hoje. E eles chamaram meu pai, minha mãe, falaram assim, olha, infelizmente os pulmões dela perfurou e não há muito o que fazer por ela. E aí eles prepararam meu pai e minha mãe para a notícia da minha morte, que provavelmente eu nem amanheceria o dia. E aí minha mãe começou a chorar, meu pai se desesperou muito. E quando eles desceram a escada lá do hospital, eles encontraram uma senhora de cor negra, o nome dela era Quitéria.
E ela estava com um grupo de círculo de oração que fala, né, da igreja dela. Elas iam sempre para o hospital fazer oração. E naquele momento a minha mãe contou, olha, minha filha, os médicos enganaram. E ela falou assim, não, nós vamos orar, nós vamos passar a noite aqui orando por ela. E elas passaram a noite orando por mim. E eu estou aqui. Ouse crer. Ouse crer. Esse é o tempo da gente pegar e agarrar a fé que o Senhor tem para nós. Ouse crer. Quantos testemunhos nós temos daquilo que a fé tem o poder de mudar. A fé não é, como eu falei, não é um pensamento positivo. A fé, ela é real e ela tem um resultado. Só você pegar o livro, o capítulo de Hebreus 11, você vai ver resultados de fé dos grandes homens de Deus. Ouse crer. Ouse crer como Esther creu. Ouse crer como aquela mulher com 12 anos em hemorragia, ela passa uma multidão toda enfraquecida só para tocar na orla do mestre. E ele fala, quem me tocou? De mim saiu virtude. Ouse crer. Ouse crer naquilo que Deus está fazendo. Ouse crer no menininho que dá para Deus os seus poucos pães e peixes e uma multidão é alimentada. Ouse crer. Ouse viver o sobrenatural de Deus. Ouse crer os milagres de Deus. Eu contaria muitas histórias de coisas que eu já vivi, que eu posso dizer para você, isso só pode ser um milagre. De muitas experiências que a gente já teve, fala assim, Deus, eu conheço os teus milagres. Mas o Senhor está dizendo que neste tempo, é o tempo de ousarmos mais, aumentarmos a nossa fé, aumentar a nossa visão de fé. Eu quero que nesta noite, você que está aqui me assistindo, você vai falar esta semana, eu vou ousar crer no Deus que me ama, no Deus que cuida de mim, no Deus que me separou, e mesmo sendo eu tão pecador, diz, é minha filha, é meu filho. Eu vou ousar crer, não viver pelo medo, mas viver pela fé. Eu vou tirar e falar, espírito de incredulidade, sai da minha vida, você não me pertence. O que cabe a mim é o que a Bíblia fala, e é o que a Bíblia fala sobre mim, sobre os atributos do meu Pai, sobre quem Ele é. É isso que nos vale. É isso que fez aqueles magos olhar uma estrela e fazer uma viagem que até hoje eu falo, como pode? E eles conseguirem chegar no destino somente olhando uma estrela. Quando você olha para o céu, Deus vai dar direção. Quando você olhar para o céu, Deus vai levar você para o lugar certo. Quando você olhar para o céu, Deus vai te mostrar o caminho para onde chegar. Ouse crer. Eu queria que nessa noite, você fechasse os seus olhos aí onde você está. Curve sua cabeça. Se você tem visto as coisas com outro olhar, com olhar de desistência, de derrota, de desânimo, quero dizer para você, este não é o olhar de Deus. O olhar do Pai é o olhar que traz vida, vida em abundância. O Senhor tem um vale de Escol para você e para mim. Nós precisamos viver este vale. Feche seus olhos neste momento. Se você por esses dias andou murmurando, reclamando, eu queria convidar você primeiro a se arrepender por isso. A sua boca foi feita para proclamar as coisas do céu. Se arrependa das vezes que você reclamou, quando você tem um Pai que cuida de você. Senhor, nós te agradecemos por este local. Senhor, em breve, a tua igreja volta. Em breve, Senhor, nós estaremos juntos. Em breve a tua igreja vai celebrar. E eu ouso crer que o Senhor fará infinitamente mais, além do que eu tenho pedido ou pensado. Eu ouso crer, Senhor, nos teus milagres, na tua palavra. E que não é impossível andar sobre as águas. É só olhar para o Senhor. Eu ouso crer, orar para o céu e seguir a tua voz, o teu chamado. Dá para a tua igreja nesta noite, Senhor, esta ousadia de crer.
e de viver as tuas promessas. Muito obrigada, Pai, por este tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos tido lives aqui. Em breve estaremos juntos, sim. Mas que você possa, todos os dias, dar um passo extravagante na presença do teu Pai. Tenha fé. Tenha fé. Que Deus abençoe todos.